Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos continuar a estudar sobre os 4 evangelhos. Nós estudamos nos últimos domingos a respeito de Mateus, lembra que é o primeiro evangelho, e dividimos em 3 partes e aprendemos muitas coisas com o evangelho de Mateus. Hoje a gente vai aprender com uma outra pessoa que escreveu sobre Jesus. O nome dele era Marcos. Mas antes de nós continuarmos, vamos ler o versículo de hoje. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e é o versículo 17 que eu vou ler para vocês agora. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homem. Por que será que Jesus disse essas coisas? Mas então vamos começar para a gente entender direitinho a primeira parte do Evangelho de Marcos. Muito bem, como nós vimos, na Bíblia, no Novo Testamento, tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos eles contam a história de Jesus. Hoje, a partir de hoje, nós vamos estudar sobre o Evangelho de Marcos e ver o que Marcos nos ensinou a respeito de Jesus. Muito bem. No Evangelho de Marcos, a gente aprende que Jesus começou o seu ministério numa terra chamada Galileia. Era muito grande aquele pedaço ali onde Jesus vivia. E nesse lugar aqui chamado Galileia, que tinha muitas cidadezinhas ali, tinha um lugarzinho bem esse aqui, ó, que era um lago bem grande. E ele era tão grande esse lago que ele era conhecido como Mar. Porque ele era muito grande. Mar da Galileia, porque ele ficava lá na Galileia. Muito bem. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1 do Evangelho, a gente vê que Jesus então começou o seu ministério lá no Mar da Galileia. Este aqui, ó, agora bem grandão, ele está aqui para a gente entender. Então a Bíblia diz que Jesus foi ali pertinho do Mar da Galileia. E lá no Mar da Galileia, ele decidiu que ele ia buscar algumas pessoas, 12 na verdade, 12 pessoas, para que ajudasse ele, para que ele ensinasse, na verdade, para que se tornasse seus discípulos. Sabe o que é discípulo? Discípulo é alguém que a gente ensina para ele depois ensinar para outras pessoas o que a gente ensinou para ele. E Jesus escolheu 12 homens para serem os seus discípulos. Iam andar com Jesus, aprender tudo de Jesus para depois ensinar para outras pessoas. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, ensina quais foram os 4 primeiros discípulos que Jesus escolheu. Ele escolheu esses 4 primeiros discípulos quando ele estava ali pertinho do Mar da Galileia. Então, lá no Mar da Galileia, haviam muitos barcos e nesses barcos haviam pescadores. A Bíblia fala que no dia que Jesus foi lá escolher esses discípulos, que ele já sabia quem era, tinham 2 barcos que ele viu e em cada barco tinham 2 irmãos em cada um. Nesse primeiro barco aqui tinha o Simão e o André. E nesse segundo barco aqui tinha o Tiago e o João. E eles eram irmãos. E Jesus decidiu escolher Simão e André, Tiago e João para serem os 4 primeiros discípulos dele. E a Bíblia fala que Jesus chegou e falou assim para eles 4: Venham, homens, sigam-me, deixem tudo que vocês têm e sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Por que Jesus disse isso? Porque eles eram pescadores de peixes e Jesus queria que eles começassem a ensinar pessoas. Por isso que ele falou pescadores de homens. A Bíblia fala que no mesmo instante que Simão e André, Tiago e João ouviram o que Jesus disse, eles largaram tudo, largaram o barco, largaram peixes, largaram tudo e foram com Jesus. Começaram
a seguir a Jesus por todos os lugares para aprender com Jesus. Muito bem, mas a Bíblia diz que Jesus escolheu 12 homens. Esses 4 foram os primeiros, mas Jesus tinha escolhido 12. Então, a Bíblia fala que esses 12 discípulos que Jesus tinha escolhido, Jesus escolheu também do mesmo jeito que ele escolheu Simão e André e Tiago e João. Ele foi andando pelos lugares e conforme ele foi encontrando aqueles homens que ele queria escolher, ele começou a chamar. E a Bíblia fala que todos eles fizeram como Simão, André, Tiago e João. Lá, quando Jesus chamava, eles largavam tudo e seguiam a Jesus. E vocês querem saber quais eram os outros 8 discípulos? Porque eram 12. Como já tem 4 aqui, faltam 8, né? Os 8 discípulos que faltavam, que Jesus escolheu, foram Felipe, Bartolomeu, Tiago e Tadeu. Esse Tiago é diferente desse, é outro Tiago. Mateus e Tomé, e os 2 últimos, Simão e Judas. Esse Simão é diferente desse Simão, é outro Simão. E esse Judas aqui, a Bíblia conta que foi aquele que depois lá na frente traiu o próprio Jesus. Olha que coisa! Mas depois lá no outro evangelho a gente vai aprender tudo como isso aconteceu. A Bíblia também conta que quando Jesus ensinava os discípulos, Jesus também ensinava para eles que quando eles fossem andar e ensinar outras pessoas, eles deviam andar assim, de 2 em 2. E assim, crianças, nós aprendemos com o Evangelho de Marcos que Jesus escolheu os discípulos para ensiná-los bem direitinho a respeito do plano de salvação, da decisão de Deus de mandar o próprio Jesus, que era o Messias, e pregar o evangelho para todas as pessoas, como a gente aprendeu lá com Mateus. Então, essa história serve para a gente hoje também. Hoje, nós somos os discípulos. Nós devemos aprender com Jesus, como esses 12 aprenderam, e fazer o que esses 12 fizeram, pregar o evangelho para todas as pessoas. Só que hoje, Jesus fala conosco aqui, através da Bíblia. Então, nós devemos estudar a nossa Bíblia, aprender a nossa Bíblia, obedecer a nossa Bíblia e pregar os ensinamentos da nossa Bíblia, não é? Sabe que os devocionais que a tia Amanda vai ajudar muito você a ser um bom discípulo, porque lá você vai aprender tudo que Deus quer que você saiba e tudo que Jesus ensinou para eles. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês, até domingo que vem, quando a gente vai continuar a aprender outras coisas que Marcos ensinou no evangelho dele. Tchau, até domingo.